Então, pessoal, hoje na nossa reunião, né, na nossa aula de hoje, nós vamos terminar, né? Faltou só um pedacinho naquela aula passada. E vamos, né, já hoje começar com o estudo dos vírus, tá certo? Então é bem interessante, né? Como eu tinha falado a vocês lá no começo do ano, o assunto, né, do segundo ano, ele é o melhor assunto, né? O mais fácil de aprender, é o mais interessante, né? Sem dúvida é melhor do que o do primeiro e também o do terceiro. Claro que são bons também, né? Todos são bons, mas o do segundo é o melhor, né? O mais fácil de aprender. Boa tarde, Alessandra. Então, vou só falar um pouquinho, né, de uma coisa que faltou da aula anterior, e aí a gente já começa com a parte dos vídeos, tá? Isso que a gente estudou até agora está no capítulo 1 do livro, e essa parte dos vírus já inicia no capítulo 2, tá? Então, o capítulo 2 ele fala sobre vírus e bactérias. Então, gente, na aula de hoje nós vamos falar sobre a parte da cladística. Então, a gente já viu, né, que a área da biologia, né, que vai se preocupar na classificação dos seres vivos é chamada de taxonomia. E aí a gente tem também a sistemática, que ela vai sim também se preocupar com a classificação, só que se baseando na evolução dos seres vivos. E temos também a cladística, que a gente vai ver o que a cladística estuda, né, qual é o objetivo dela. Está aparecendo aí, todos estão conseguindo ver. Pronto, então vamos começar aqui. Então, gente, o que a cladística nela vai se preocupar, o que ela vai fazer? Então é o seguinte, a sistemática ela vai se preocupar, né, em classificar os seres vivos de acordo com a sua evolução. Ou seja, ela vai se preocupar em posicionar os seres vivos numa classificação, né, se baseando em como aquele ser vivo evoluiu ao longo do tempo. Por exemplo, se surgiu uma característica e depois surgiu dois grupos, e esses dois grupos herdaram essa característica, eles dois vão estar no mesmo grupo. Tá? Então, a sistemática ela se preocupa com isso, ela se preocupa com a classificação, ela ser mais natural possível, e mais natural possível é se baseando na evolução. Então, olha só, a classificação filogenética também chamada de cladística. Então, gente, vou disponibilizar assim, é de Jacques. Então, gente, a cladística, ela surgiu mais ou menos ali por volta dos anos de 1950, né? Então, digamos assim, ela é uma ciência, né, relativamente nova. Então, baseada em relações de ancestralidade evolutiva entre as espécies atuais ou já extintas. Então, a cladística, muitas vezes, ela diz, ó, tal espécie não existe mais, mas se ela existisse, ela estaria nessa posição aqui, ela estaria nesse grupo. Por quê? Porque a cladística ela se preocupa em colocar todo mundo, até as espécies que não são mais vivas atualmente, não são, se extinguiram. Então, a proposição fundamental, né? Qual o princípio fundamental da cladística? Então, se uma novidade evolutiva surge e se mantém em uma determinada espécie, todas as espécies dela, descendentes, herdarão essa novidade. Ou seja, se surgir uma característica nova naquele grupo, todo mundo que vier daquele grupo, todas as espécies que evoluírem a partir daquele grupo, terão essa característica. É o caso, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, do ovo amniótico.
O ovo amniótico ele surgiu nos répteis. Aí, depois dos répteis, veio as aves, e as aves também têm ovo amniótico. Aí depois veio os mamíferos. Os mamíferos também têm as estruturas de ovo amniótico. Inclusive, tem até mamífero que bota ovo, como é o caso do ornitorrinco. Né? Então, ele herdou essa característica. Né? Assim, professor, mas, por exemplo, por que é que tem mamífero que não bota ovo? Sim, não bota ovo, mas ele tem as características que tem no ovo, como é o caso do saco amniótico, né? Do saco vitelínico, do âmio, do córion. Então, todas as estruturas que tem no ovo, mesmo os mamíferos não botando ovo, né, a grande maioria, eles ainda herdaram. Por quê? Porque essa novidade ela surgiu, né, nos répteis e ela se manteve e passou também para as aves e para os mamíferos. Já, por exemplo, os anfíbios não vão ter. Por quê? Porque os anfíbios não são do grupo dos amniotas, então eles não têm nenhuma estrutura do ovo amniótico. Então, o que é uma novidade evolutiva? É uma característica que não estava presente nos ancestrais daquela espécie. Outro exemplo de novidade evolutiva: as penas. As penas, elas surgiram nas aves. Répteis têm pena? Não, répteis não têm pena. Répteis têm as escamas. Só as aves que têm as penas, porque quando o grupo das aves estava se desenvolvendo, estava emergindo, eles adquiriram as penas, e só as aves têm. Uma espécie anterior não tem. É uma novidade evolutiva daquele grupo. Então, como é que a gente representa tudo isso? Como é que a gente representa os grupos e as novidades evolutivas, seguindo os princípios da cladística? Para isso, a gente utiliza uma figura, né, uma representação, que é chamada de cladograma. Então, o que, que o cladograma ele mostra? Ele mostra um esquema, né, uma representação, onde você vai ter as espécies, né, os grupos, e as novidades evolutivas. E a partir das novidades é que surge a divisão do grupo. Por exemplo, ó, então o que é um cladograma? Um cladograma ele é uma representação gráfica, ou seja, é um desenho, é um gráfico, é uma figura, que vai mostrar as relações filogenéticas, ou seja, as relações evolutivas entre diferentes grupos de seres vivos. Tá? Isso aqui é muito comum na biologia. Toda vez que você abre o livro, você vê uma figura dessa. Então, tem a filogenia. Eu estou estudando os peixes. Aí vai ter uma figura lá do cladograma só de peixes. Eu estou estudando os anfíbios. Aí vai ter uma figura para anfíbio. Eu estou estudando as plantas. Aí vai ter uma com todas as plantas. Então, isso aqui é muito comum, né, na biologia. Em todo momento a gente vê isso aí. Inclusive, a primeira coisa que a gente vê no curso de biologia é aprender a analisar uma árvore filogenética. Tá? Então, isso aí é chamado de cladograma ou também de árvore filogenética. É a mesma coisa, tá? Cladograma ou árvore filogenética é a mesma coisa. Então, como é que eu interpreto ela? Eu interpreto da seguinte forma. Primeiro, o tempo numa árvore filogenética, ele sempre começa de baixo e vai passando conforme ela vai subindo. Ou seja, o tempo mais antigo é embaixo e em cima é um tempo mais atual. Tá? Então, conforme vai mais baixando, é mais antigo. Então, o tempo dela começa de baixo e vai para cima. Cada pontozinho onde se divide, ou seja, o que a gente chama de nó, representa um ancestral. Representa um novo ramo que vai surgir a partir de um ancestral. Então, tinha ali um ancestral, aí ele deu origem a um grupo e deu origem a outro grupo. Então, esses dois ramos que saem do nó são os grupos, né, as espécies que surgiram de um ancestral. Então, cada ancestral é representado com um nó. Tá? Então, cada nó representa a diversificação por cladogênese, ou seja, a divisão de uma espécie, e o ancestral comum dos ramos acima. Então, por exemplo, ó, nesse pontinho aqui, ó, nesse primeiro que está embaixo aí, roxo, ele deu origem a todo mundo. Todos esses grupos aí, A, B, C, D e E, surgiram a partir dele. Ele foi o ancestral comum. Né? Aí os ramos, o que é que os ramos representam, professor? Os ramos representam os grupos, representam as espécies que surgiram daquele ancestral. Por exemplo, o grupo A, ele veio diretamente daquele ancestral. Já, por exemplo, o grupo B, ele passou por mais uma
divisão antes de surgir um novo grupo. Mas ele também veio lá do ancestral que tem embaixo. Então, veja, ó, surgiu aqui um novo nó, ou seja, uma nova característica, uma nova novidade evolutiva. Uma novidade, aliás, né, evolutiva. E aí surgiu o grupo B. E aí continuou. Aí depois dividiu de novo. Ou seja, surgiu um novo ancestral que originou o grupo C. E assim foi, né? Até chegar ao D e o E. Então, veja, por exemplo, ó, que aqui em cima, nesse pontinho aqui é roxo, que está para o D e para o E, esse ancestral aí, ele apenas originou o grupo D e E. Ele não tem nada a ver com o grupo A, B e C que estavam lá atrás. Esses grupos, eles divergiram antes. Então, ele não tem nada a ver. Por exemplo, é o caso das aves. As aves não têm nada a ver com os peixes, porque os peixes divergiram lá no começo. E as aves divergiram depois. As aves são bem mais novas que os peixes. Os peixes são mais antigos, né? Então, veja, a característica derivada do grupo D. Por exemplo, ela só vai dar no grupo D. Então, uma característica que só tem um grupo, ela é chamada de característica derivada. Aqui um exemplo para a gente ver. Nada melhor do que a gente ver na prática, né? Para a gente entender. Então, aí a gente tem uma árvore filogenética do... Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Aí, menos 90. Pronto, aqui a gente tem um cladograma, né, dos vertebrados. Quem são os vertebrados? Peixes, répteis, aves, mamíferos e anfíbios. Não nessa ordem, né? Claro. Então, veja só. Primeiro, quem surgiu primeiro? Olha nessa figura aí. Vocês acham que quem surgiu primeiro na história evolutiva? Qual o grupo que divergiu primeiro? Então, quando a gente fala surgiu, a gente quer dizer divergiu. Quem divergiu primeiro? E aí, gente? Vamos lá interpretar o gráfico. Peixe. Isso, Laís. Os peixes surgiram primeiro. Por quê? Porque a primeira seta, né, a primeira linha que separou do resto da árvore foi a dos peixes. Então, eles surgiram primeiro. Aí, professor, mas eles surgiram primeiro por quê? Porque surgiu as vértebras. Se você olhar, tem um traçozinho aí onde tem esse número 1. Tem um traço. E lá na legenda tem dizendo vértebras. Então surgiu primeiro as vértebras, e aí essas vértebras elas divergiram e os peixes ficaram só com as vértebras. Eles herdaram as vértebras, mas eles não têm nada disso aí abaixo. Mas todo mundo aí tem vértebras, porque as vértebras é uma característica ancestral. Então todo mundo herdou. Os anfíbios herdaram, os répteis herdaram, as aves herdaram e os mamíferos herdaram. Todo mundo herdou. Por quê? Porque surgiu lá embaixo. Então todo mundo que está nesses ramos tem vértebras. Aí depois, ó, surgiu uma nova característica, uma novidade evolutiva, que foi a locomoção terrestre. Peixe se locomove na Terra? Eu pergunto a vocês, peixe se locomove na Terra? Não, não se locomove. Então, logo a gente pode dizer, né, que eles não têm essa característica, por isso que eles ficam abaixo. Por isso que o 2 está depois dos peixes, porque o 2 é locomoção terrestre. Então, quem é que tem locomoção terrestre? Anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Peixe não tem. Aí depois surgiu um novo ponto, um novo nó, né? Uma novidade evolutiva, né? Na verdade, que foi o ovo amniótico, que eu falei lá no começo para vocês. O ovo amniótico ele surgiu. Veja que peixe não tem e anfíbio também não tem. Eles não botam ovo amniótico. Eles têm outro ovo, né? Mas é outro tipo. Então veja aqui, quem herdou essa característica? Répteis, aves e mamíferos. A gente diz assim, essa característica surgiu primeiro nos répteis, mas as aves e os mamíferos têm também. Aí depois, ó, dividiu em dois grupos, houve uma cladogênese, que é quando dois grupos se formam,
E aí surgiu uma característica que só tem nos répteis, que é o quê? O crânio diapsídico. Então, só quem tem esse crânio aí são os répteis e aves. Os mamíferos não têm. Então, um grupo tem esse crânio, né, o crânio diapsida, e outro grupo, que foi no caso dos mamíferos, tem o crânio sinapsida. Inclusive, os mamíferos também podem ser chamados de sinapsidas. E os répteis e aves são os sauropsidas. Pronto. Aí depois, lá em cima, ó, quando surgiu as aves, elas tiveram uma nova característica, que foi o quê? A adaptação ao voo. Então, só as aves têm. Então, veja que as aves, elas vieram de onde? Dos répteis. Elas não vieram, elas não têm nada a ver com os mamíferos. Surgiu um grupo, aí esse grupo deu origem aos répteis e às aves. Inclusive, répteis e aves são o mesmo grupo, que é o grupo dos sauropsidas, como eu já falei, né? Deixa eu ver aqui, alguém comentou. O interessante é que os animais nascem depois de onde já estão andando firme e forte e os bebês demoram mais. É, calma, isso tem a ver com o cuidado, né? Porque assim, os animais, eles já estão ali num ambiente muito hostil, muito agressivo. Então, ele já tem que nascer pronto para aquele ambiente. Ele tem que estar pronto para andar, para fazer tudo. Os bebês não. Os bebês, eles têm um cuidado parental, né? E tem espécies também que cuidam bastante. Então, normalmente, nas espécies que cuidam mais dos filhotes, da prole, não tem esse desenvolvimento tão rápido. Pronto, aí depois surgiu a característica 4, né, que é o crânio sinapsida, que somente tem nos mamíferos, tá? Então, gente, resumindo, né, isso aí é um cladograma, ou uma árvore filogenética. Cai muito, né? Eu já vi muitas questões do Enem que eles botam, né? Eles botam lá uma figura, já teve de ser humano, de planta. Eu já vi vários. Eles colocam uma figura e pedem para você interpretar. Pode ser uma pergunta super fácil ou pode ser uma pergunta mais complexa, mas que a interpretação é uma habilidade que vocês têm que ter, é saber interpretar um cladograma ou uma árvore filogenética, tá certo? Então ela vai mostrar as relações ali evolutivas e as classificações utilizando, né, das características das novidades evolutivas dos seres vivos. Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Entendeu? Pronto, se alguém. Sim, vou sim, Laís. Esses dois, né? Tanto esse aqui como o das aulas passadas, vocês vão receber, tá certo? É porque eu estou organizando ainda, mas vai receber sim, tá certo? Vai ser enviado um link do Google Drive e tá todos os materiais lá, inclusive o que a gente já vai começar hoje, né? Então vamos lá, gente. Vamos falar agora sobre os vírus, né? Vamos começar com os vírus. Aí você deve dizer, mas professor, os vírus são seres vivos? São. Eles têm comportamento de seres vivos, eles têm uma classificação, eles têm evolução, né? Eles não têm célula, o vírus não tem célula, mas ele tem todo um comportamento, né, biológico de ser vivo. Por isso que a gente vai estudar eles também, como se fossem, né, seres vivos. Deixa eu abrir aqui. Então, gente, agora no primeiro bimestre, né, nós vamos estudar essa parte de vírus. A gente vai estudar só os vírus e as bactérias, que vai entrar também nas atividades, né, enfim, nas avaliações de vocês. Aí no segundo bimestre, a gente vai estudar os fungos e algas e protozoários. No quarto bimestre, plantas. E no último bimestre, aliás, no terceiro bimestre, plantas. E no último bimestre, né, no quarto bimestre, a gente vai estudar os animais, tá? Então, os animais vai ser só lá no final do ano.
Pronto, gente. Então a gente vai começar agora, né, o estudo dos vírus. É o primeiro assunto, né? Assim, essa parte foi a parte mais introdutória, né, onde a gente falou da classificação, da sistemática. E agora a gente vai realmente começar, né, com o primeiro conteúdo do ano, que é a parte dos vírus. Então, gente, os vírus, eles são um grupo bem fascinante, né, bem interessante. Eu estudei bastante, né, sobre os vírus. Então, assim, eu fiz algumas cadeiras, né, entre aspas, sobre vírus. Então, eu estudei vacina, estudei muita coisa. E, assim, é um grupo muito fascinante, é muito interessante, muda muito a visão, né, da gente. A gente pensa, vírus é só um negócio que causa doença e tal. Mas não, é todo um grupo, tem toda uma coisa, toda uma importância, né? E eu me lembro que uma vez um professor, ele perguntou a gente, os vírus só são coisas ruins? E aí a gente foi pensar e foi pesquisar e tal, e realmente não são. Os vírus também têm seus pontos positivos, né? Então, o mundo dos vírus é um mundo muito fascinante, tem muita coisa, né? E também vai despertar bastante, né, a nossa curiosidade quando a gente estiver estudando eles. É sim, Laís. É muito bom. Então, gente, primeira coisa, né? Os vírus, eles são, como eu falei a vocês, existe muito essa discussão se eles são ou não seres vivos. Será que é ou não é? Então, devido a isso, eles não estão classificados juntamente com os outros seres vivos. Então, não tem um reino para vírus, não tem um domínio, mas assim, já tem cientista que propôs. Teve um cientista lá que ele propôs que os vírus tinham que ter um reino para eles. Mas até então não foi aceito pela comunidade científica. Mas pode ser que no futuro seja. Mas eles têm uma classificação. Os vírus são classificados em famílias, em espécies, em gêneros, né, em sorotipos. Eles têm essa classificação, igual a um ser vivo. Tem nome científico também. Eles só não estão junto com os outros. Eles não estão junto com as bactérias, com os fungos, com os outros seres vivos. Eles não estão. Mas eles têm sim uma classificação, né? E eles têm os grupos, né, deles. Então, eles não pertencem a reinos nem a domínios, e para alguns cientistas não são nem seres vivos, mas uma boa parte dos cientistas, né, dos pesquisadores, dos virologistas, eles dizem, são sim seres vivos. Mas, professor, por que eles são seres vivos? Porque eles possuem replicação, ou seja, eles conseguem se reproduzir, isso é a característica básica, né, uma das características mais importantes para os seres vivos. Eles têm outra característica que é hereditariedade, ou seja, eles conseguem passar como é que se diz? As suas características para os descendentes. Então, tem lá um vírus de um jeito, ele vai se reproduzir e a prole dele, né, os filhos dele vão ser iguais a ele. Então, ele tem hereditariedade, né? E também eles conseguem fazer evolução, assim como todos os seres vivos. Os vírus também evoluem, inclusive até mais rapidamente do que todo mundo. A taxa de evolução ela é absurdamente grande nos vírus. Por quê? Porque eles são muito pequenos. Quanto mais pequeno for o ser vivo, mais ele tem uma evolução rápida. É por isso que sempre surge doença viral nova. Tá aí o exemplo do SARS-CoV-2, o Covid-19. O Covid-19 é uma doença provocada por um vírus, né? O nome científico dele é SARS-CoV-2, que ele é um vírus novo. Ele não existia esse vírus. E aí ele surgiu, né? Quer dizer, talvez ele existisse, mas a gente não conhecesse ele. Mas aí ele surgiu e aí ele provocou essa pandemia toda. Então, os vírus eles têm uma taxa de mutação muito alta. Eles têm mutação a todo momento. Por isso que eles podem estar surgindo, né, vírus novos a todo momento. Mas, em compensação, né, contraponto, né, tudo isso daí, eles não possuem células. Então, os vírus não têm células, o que distancia ele de todo mundo, porque todo mundo tem célula, aí só eles que não têm. Então, por isso que os cientistas batem, né, nessa questão de que não são seres vivos. Mas, professor, se eles não são seres vivos, eles são o quê? Alguns cientistas chamam assim, eles são partículas infecciosas, ou são seres que têm atividade biológica, mas não são iguais aos seres vivos.
Então, eles só conseguem se reproduzir no interior das células, né? Então, o vírus, ele obrigatoriamente, ele tem que ser um parasita. Como ele não consegue se reproduzir, como ele não tem célula, ele não consegue se reproduzir sozinho. Então, ele tem que ir usar de outra célula, parasitando ela. Então, todos os vírus são obrigatoriamente parasitas. Então, aqui, ó, todos são parasitas intracelulares obrigatórios, tá? Então, não existe nenhum vírus de vida livre, nenhum vírus independente. Todos eles têm que parasitar alguma célula para poder se reproduzir. E, basicamente, é isso que ele faz. Ele vem numa célula, usa a célula para se reproduzir, pode matar ela ou não, aí o que ele gera, né, os descendentes dele vão para outra célula e para outra célula e por aí vai. Basicamente, o vírus só faz isso, ele só faz se reproduzir. E aí ele fica passando, né, de uma célula para outra. Então, professor, o vírus não tem célula, então ele tem o quê? Ele tem uma estrutura também, e tem muita coisa. Então, o vírus, gente, ele tem basicamente o seguinte: ele tem uma cápsula, ele tem uma estrutura básica, que é feita de proteínas, e dentro dessa cápsula, ele tem um material genético, que pode ser ou DNA ou o RNA. Isso é o básico, né, que os vírus vão ter, ou DNA ou o RNA. Tem algumas espécies raras que têm os dois, mas eles só usam um como material genético. O comum é ter ou um ou outro. Por exemplo, o vírus HIV, ele tem só RNA. Já, por exemplo, eu acho que é o vírus do sarampo, né? O vírus do sarampo, ele tem DNA. Ou não, né? Eu posso estar enganado, mas a gente vai ver uma figura na frente e a gente confirma. Então, ó, o vírus ele tem uma cápsula proteica, né, que é o chamado de capsídeo, e formado por várias subunidades, ou seja, por vários pedacinhos, que são os capsômeros. Então, temos pedacinhos, esses pedacinhos se juntam, é como se fossem uns tijolinhos de uma casa. Cada tijolinho é um capsômero, a casa toda é o capsídeo, é a cápsula proteica do vírus. Aí, dentro dessa cápsula, vai ter um material genético, ou seja, um ácido nucleico, que pode ser tanto o DNA como o RNA. E isso diferencia o vírus de todo mundo. Por quê? Todo mundo tem os dois. Todo mundo. Planta, fungo, animal, bactéria. Todo mundo tem os dois. O DNA e o RNA. Os vírus não. Eles estão tão simples, que eles ou têm um ou outro. Aí o que eu falei, tem pouquinhas espécies que têm os dois, mas é raro. O mais comum é ter ou um ou outro. Esse conjunto, né, ou seja, a cápsula mais o material genético é chamado de nucleocapsídeo. E em alguns vírus eles vão ter uma estrutura a mais, que é o envelope. Então esse envelope ele é feito de lipídios. Tem vírus que tem um envelope, são vírus envelopados. Tem uns que não tem. Tá? Então quem tem esse envelope tem essa camada de lipídios a mais. Tá? Então aqui a gente tem uma figura básica, né? Aí não é um vírus específico, é só um desenho genérico, né? Mostrando aí uma representação genérica de um vírus. Então veja que ele tem essa cápsula, né? Aí essa parte verde é a cápsula, que é formada por proteínas, que são os capsômeros. Tá? Então essa parte aí verde é a cápsula do vírus, é o capsídeo. Aí dentro desse vírus tem um material genético, que pode ser, como eu falei, né? Ou DNA ou o RNA. Né? Nunca os dois. Pode acontecer raramente, né? Mas é difícil. E esse aqui ele ainda tem a mais, né? Esse aí tem uma estrutura a mais, que é o envelope. Mas não é todo vírus que tem envelope, é só alguns. Então esse aqui a gente pode dizer que ele é um vírus envelopado. E além disso ele ainda tem proteínas aí, né, associadas com seu envelope. Tá? Então essa é a estrutura básica de um vírus. Então veja que ele não tem célula, não tem membrana, não tem citoplasma, não tem núcleo, ele não tem nada disso. Ele só tem essa cápsula de proteínas mais um material genético, somente. Essa é a estrutura básica do vírus. Aí, por exemplo, o material genético dele pode ser muito grande, pode ser pequeno. Por exemplo, eu estudei muito sobre o vírus da dengue, né? O vírus da dengue, ele tem o material genético dele, ele faz só 8 proteínas. Então, imagina, na gente a gente faz mais de 100 mil proteínas e um vírus só faz 8, o vírus da dengue só faz 8 proteínas. Então, na caixinha dele, na gravaçãozinha dele, só tem 8 proteínas.
E o material genético dele tem 11 mil nucleotídeos de tamanho. E ainda é pequeno, viu? Pronto, aqui a gente tem, né, algumas estruturas aí de alguns vírus. Esse primeiro é o vírus da poliomielite, né? A poliomielite é uma doença que causa paralisia, né? Uma doença que a gente se vacina, não existe mais no Brasil, tá? Ela foi erradicada graças à vacina, mas se as pessoas não se vacinarem, ela pode muito bem voltar. Então veja que esse vírus ele tem, né, apenas o capsídeo, então ele não tem envelope, ele não é um vírus envelopado, e ele tem dentro apenas o RNA como ácido nucleico. Ele não tem DNA, ele tem RNA. Então esse é um vírus de RNA. Oi, Miguel, pode falar. Professor, o que esse vírus fazia? Esse vírus ele causava a poliomielite, né, que gerava a paralisia. Então, assim, as crianças quando tinham, né, quando adquiriam essa doença, elas ficavam com os membros paralisados. Inclusive, o nome da doença é paralisia infantil. Então, ele já existe a vacina, né, para ele. E aí a gente não tem mais. Não existe mais essa doença. Aí a gente tem também, aí um segundo vírus, é o vírus do tabaco. Tá? O tabaco é uma planta. Então veja que ele é um vírus, né, compridinho. Ele tem apenas o RNA também e o capsídeo. Também bem simples. Aí veja que aqui a gente já tem um mais complexo, né, que é o bacteriófago. Esse bacteriófago ele ataca bactérias. É um vírus que ataca células bacterianas. Então veja que o bacteriófago ele tem também o capsídeo, só que o capsídeo ele tem todo um formato diferente, que ele parece um guarda-chuva, né, de cabeça para baixo, com as coisas assim quebradas e sem a capa, né? E o material genético dele é o DNA. Então veja que ele não tem RNA como os que a gente mostrou anteriormente. Ele tem apenas o DNA, ele não tem RNA. Aí a gente tem também aqui o vírus da gripe. É um vírus mais complexo. Por quê? Porque ele vai ter um envelope de lipídios. Então veja que ele tem as proteínas do capsídeo, tem RNA, né, igual o vírus da poliomielite e o vírus do tabaco, mas ele também tem um envelope. Ele é um vírus envelopado. Então o vírus da gripe, por exemplo, aquele H1N2, H3N3, enfim, aqueles vírus lá tudinho, né, que são vírus do grupo influenza, eles são vírus que têm o envelope, eles são vírus envelopados. E temos aqui, por último, o vírus HIV, né, que é o vírus que causa, né, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Também é um vírus complexo, né, cheio de coisa. Ele também tem uma cápsula e também tem um envelope, né, de lipídios. Então, ele é um vírus também envelopado. Então, veja que ele tem um RNA, tem enzimas, né, ou seja, proteínas ligadas com esse RNA, tem o capsídeo de proteínas e tem também o envelope de lipídios. Tá? Então, uma capa de lipídios, uma capa de gordura revestindo ele. Então, esses três de cima, eles não são envelopados e esses dois de baixo, eles são vírus envelopados. E assim, existe uma infinidade, né? Existe uma infinidade absurda, né, de combinações possíveis. Uns com RNA, outros com DNA, outros com envelope, sem envelope, outros muito grandes, outros mais pequenos. Mas mesmo assim, a maioria é muito pequena, né? Se você colocar um vírus perto de uma bactéria, a bactéria é gigante e ele é muito pequeno. Inclusive, não dá para a gente ver. Aquele microscópio lá, né? A gente foi lá no laboratório, a gente viu sangue, viu uns tecidos, algumas coisas, né? Mas a gente jamais conseguiria ver um vírus ali, porque o vírus é muito grande e a gente não consegue ver. Laís, o vírus envelopado, ele tem uma estrutura chamada envelope, que é feita de lipídios. Ele tem uma coisa a mais, uma capa a mais. E o não envelopado ele não tem essa estrutura de lipídios, né, revestindo ele. Ele tem só o capsídeo mesmo. Pronto, no microscópio não dá para a gente ver, porque o microscópio, aquele lá do Orlando, aumenta até 1000. Tem uns que aumentam até 1500 vezes, mas a gente não consegue ver vírus, porque vírus é muito pequeno, não dá para ver com aquele microscópio, só dá para ver com os eletrônicos. E o eletrônico é muito avançado, né?
Apenas um local que eu conheço aqui, que eu sei que tem, é na UFRN em Natal, né? Talvez na UFPB em João Pessoa também tenha, né? Mas o único que eu ouvi falar é o de lá, né? Assim, ele ocupa uma sala enorme, tem lá uma pessoa que usa, você não pode chegar lá e usar assim do jeito que você quiser, não. Tem que ter todo um cronograma, marcar, dizer o que você quer fazer e tal, a sua pesquisa, né? E aí você consegue usar lá, mas tem uma pessoa que é responsável só por mexer nele, porque é um equipamento assim muito caro, né? Importado, enfim. E muito assim, tem um poder muito grande, né? Pronto, aqui, ó, a menina que perguntou aí, acho que foi Laís, né? Olha aí, Laís, a diferença. Então, a diferença do vírus não envelopado, né, para o vírus envelopado é essa. O vírus envelopado, ele tem uma estrutura, né, um envelope de lipídios revestindo o capsídeo dele. Já um vírus não envelopado, ele não tem. Ele tem só o capsídeo e o material genético, mas ele não tem um envelope, né, de proteínas revestindo a estrutura dele. As professor, mas de onde vem esse envelope? Vem da célula que ele parasita. Quando ele vai sendo exportado, né, quando ele vai sendo fabricado, ele leva a membrana plasmática junto. E aí essa membrana plasmática é justamente o que forma o envelope dele. Então, cada tipo de vírus, gente, ele só vai parasitar uma célula específica. Não é assim, chegou e pega qualquer célula. Não, ele só pega uma célula específica. Por isso que tem aquele vírus que só causa naquele canto. Por exemplo, o coronavírus. Ele entrava por onde? Pelo nosso sistema respiratório, porque ele só pegava essas células do sistema respiratório, né? Aí, se você pegar, por exemplo, tem vírus que pega pela saliva, tem vírus que pega pelo sangue, porque ele tem uma célula específica que ele consegue parasitar, né? Por exemplo, o HIV ele pega pela célula linfócito T. O linfócito T tem aonde? Nos sangues, nos fluidos vaginais, né, no sêmen. Por isso que essas são as vias, né, de transmissão dele, porque ele infecta aquela célula que está nesses locais. Tem vírus que pega pela pele e por aí vai. Então, cada tipo de vírus parasita apenas um tipo de célula. Então, isso é o quê? Isso é uma especificidade. Então, os vírus eles têm especificidade, eles só pegam aquela célula específica. Eles não pegam outras. Então, cada tipo, né, de estrutura, cada capsídeo, cada envelope, ele vai ter proteínas que vão ser como se fossem chaves, né, que só vão se conectar com uma chavezinha que tem lá na célula. Então, se ele chegar, ele não vai conectar em qualquer canto, ele só vai conectar naquela chave específica, né, que tem naquela célula. Tá? Eles podem ter vários formatos, né, várias estruturas, como eu falei. Tá? Por exemplo, aqui a gente tem alguns, ó, o vírus do HIV, que eu já mostrei para vocês. A hepatite B, né, que também causa uma doença, que existe a vacina também, né, inclusive eu tomei, acho que ano passado não, em 2020, ou foi em 2021, 2020 eu tomei, né? Não, foi no final de 2020, 2021, eu tomei 2 doses da hepatite B, que eu já tinha tomado uma, e aí eu tomei mais 2, né? Inclusive vocês tomam, né? Vocês tomam na adolescência. O vírus Ebola, né, que é um vírus que causa, né, uma febre hemorrágica perigosíssima. O adenovírus, né? Esse adenovírus, por exemplo, ele foi usado para fazer a vacina da AstraZeneca. A vacina feita pela Oxford, né, da AstraZeneca, ela era feita com um adenovírus. Por isso que você tomava e você ficava doente, porque o corpo detectava o vírus, reagia e aí você adoecia. Mas, gente, eu tomei a vacina e estou doente. Não, você tomou a vacina e o seu corpo reagiu com os sintomas de uma doença. Mas, na verdade, é porque era o adenovírus. Tem também a influenza, né, que é o vírus da gripe. Por exemplo, influenza H1N1, influenza H3N2, por exemplo. São vírus da gripe. O vírus da raiva, né, o bacteriófago também, que eu já mostrei. O papilomavírus, né, o papilomavírus é o HPV, né, também já existe vacina também, se toma na adolescência, as meninas tomam até 14 anos, se eu não me engano, os meninos tomam até 11. Ele tem que ser tomado antes de se iniciar a vida sexual, né? Existem vários tipos de HPV e, por exemplo, as verrugas são causadas pelo HPV.
Então, se surge uma verruga, né, em você, é um HPV que está ali. Mas, professor, mas eu não tive contato sexual com ninguém. Mas mesmo com contato com outras coisas, você pega também. Rotavírus, né, causa, por exemplo, a rotavirose, né, lá nas crianças, é um vírus que causa, por exemplo, dor de barriga. E o vírus do herpes simples, né? O herpes tem o herpes bucal, o herpes genital, né? O herpes também é uma doença, né, uma infecção sexualmente transmissível. E também pelo beijo, né? O herpes labial pega pelo beijo. Então, gente, os vírus, eles podem se reproduzir. Eles têm dois mecanismos básicos de reprodução. Então, nos vírus que têm RNA, eles vão se reproduzir de um jeito. Nos vírus que têm DNA, eles vão se reproduzir de outro jeito. Então, a gente vai ver, né, dois mecanismos virais de reprodução, tá? Para a gente ver como é que ele funciona. Isso, são. Mas, assim, você falou o rotavírus, Laís. O rotavírus, ele faz parte do grupo Rotaviridae. É outra família diferente dos coronavírus, né? Que os coronavírus, eles pertencem à família Coronaviridae, né? Que é outra família. Mas eles podem, sim, ser parecidos na aparência. Pronto, o vírus da gripe também é, né? É redondo, tem essas proteínazinhas. Jedson, quer falar alguma coisa? Tem as famílias. Olha, vírus eles têm tudo, eles têm família, tem gênero, tem tudo, tem espécie, a gente vai ver isso daí. Continuando. Então vamos falar, né, dois exemplos de mecanismos de reprodução, né, encontrados nos vírus. Começando com o bacteriófago. Então, gente, eu já mostrei para vocês, né, esse vírus, o vírus do bacteriófago. Ele é um vírus todo diferentão, né? Ele parece um guarda-chuva, aí, como eu falei, todo descangotado, todo quebrado, né? Então, veja que ele tem essa parte de cima, que parece um diamante, é a cabeça dele. Isso aí são só nomes, tá? Assim, nomes que deram para a estrutura. Não é todo vírus que tem isso, não. A cabeça. Aí embaixo, né, ele tem uma bainha contrária que parece uma mola que ele contrai, né? Ele consegue mexer essa bainha. E tem as fibras, tá? Então, a bainha e as fibras compõem a cauda do vírus. Então, ele tem a cabeça, que é essa parte de cima, e a cauda é formada pela bainha e pelas fibras. Essas fibras, elas servem para se fixar, então o vírus, ele se fixa assim numa bactéria, e com essa bainha ele dá uma injeção, né, entre aspas, na bactéria. Aí ele injeta o quê, professor? O DNA dele. Então, é como se ele fosse uma injeçãozinha com o DNA. Então, quando ele chega, ele injeta e essa coisa fica para fora, é esquecida, é perdida, e só o DNA dele que entra dentro da célula. Ele não entra todinho, não. Ó, então, olha só aqui como é que ele faz. Aqui a gente tem um esquema, né, aí de reprodução desse vírus. Então, veja aqui a gente tem uma bactéria, né, esse negocinho aí verde, comprido. Aí o vírus, ele chega, né, e ele entra em contato. Quando ele entra em contato, que ele vê que é uma célula que dá para ele parasitar, ele já se conecta com ela. Ele se conecta como, professor? Com as fibras. As fibras detectam que ali é o canto certo e ele se liga àquela bactéria. Aí, quando ele se conecta, ele, com a bainha contrátil, contrai, né, e injeta o DNA dele. Então, o DNA dele entra dentro da bactéria. E aí, pronto, o DNA dele entrou, ele vai começar esse DNA vai dar ordem para a bactéria começar a produzir o vírus. Então, a bactéria vai começar a ser uma fábrica de vírus. E a cápsula dele fica para fora, ela fica perdida, ela morre, ela se acaba. A bactéria começa a produzir vírus, depois ela se rompe, ela se quebra, libera esses vírus, e aí esses vírus eles podem atacar outras células. Então, é basicamente isso que o vírus faz. Veja que o vírus ele não se alimenta, ele não tem nutrição, ele não tem respiração, ele não tem nada disso. Ele tem só chegar, reproduzir, ir para outra, reproduzir, ir para outra. Ele só faz se reproduzir, somente. Então, eles são extremamente simples nesse quesito. Porque eles não têm células, eles não têm nutrição, eles não têm respiração, não tem nada. Eles têm só apenas reprodução, evolução e hereditariedade. Só faz se reproduzir e morrer. Assim,
Na verdade, não é morrer, né? Porque quando ele, veja só, tem um. Esse um que desapareceu deu origem a vários. Então ele não morreu, né? Ele se reproduziu. Esse aí que foi perdido compensou com muito mais, né? Muito mais. Só faz basicamente isso. Só se reproduzir. Aí veja só, os vírus eles podem ter dois tipos de ciclo. Ou eles podem matar aquela célula que ele parasitou, ou ele pode manter a célula, ok, a célula viva. Pode acontecer isso também. Então, nesse caso, a gente chama de os ciclos, né? A gente tem o ciclo lítico e o ciclo lisogênico, né? Qual a diferença? No ciclo lítico, o vírus vai produzir novos vírus e vai matar a bactéria que ele reproduziu. Então, ele usou a bactéria para se reproduzir e, ao final do processo, ele matou ela. Ela não servia mais. Ou pode ser o caso dele apenas entrar no material genético da bactéria, ficar ali e não acontecer nada, ele não mata. Tem muitos vírus que fazem isso. Tem vírus que entram na gente, pronto, na gente mesmo tem vários. Eles entram, aí entram dentro da nossa célula e ficam lá guardados eternamente. Aí um momento ele pode se ativar ou não, né? Por exemplo, quem faz isso é, por exemplo, o vírus de acatapora, o herpes zoster, né? Ele faz isso, ele entra na nossa célula, causa uma doença, aí depois ele fica lá, inerte, ele fica guardadinho. Aí lá futuramente, né, quando você tá velho e tal, sua imunidade tá baixa e tal, você já tá envelhecido, né? Aí ele vai lá e se ativa. Aí você tem a doença, quando você já tá velho. Você tem logo no começo lá da vida e tem no final de tudo. Mas ele fica muito tempo, né, só guardado na sua célula sem fazer absolutamente nada. Ele fica só incorporado, né, ao seu material genético. Pronto, agora a gente vai ver um exemplo de reprodução de um vírus que tem RNA. Nesse caso é mais complexo. É o caso do HIV. O HIV, gente, especificamente, ele é chamado de retrovírus. Por que retrovírus? Porque ele tem RNA e para se reproduzir ele tem que produzir uma molécula de DNA. Então, ele faz um processo ao contrário do que é normal. Porque o mais normal e comum na natureza é o DNA produzir o RNA e não o contrário. Então, ele faz uma coisa retro, ele faz uma coisa para trás, né? Ou seja, por isso que ele é um retrovírus. Mas não é todo vírus que tem, que é não. Por exemplo, o sarampo tem também, mas ele não é retrovírus. Ele tem RNA, mas ele não se reproduz com esse modo, né, dos retrovírus. Então, olha só, no grupo dos retrovírus, como é o caso, por exemplo, do vírus HIV, o RNA vai sintetizar, ou seja, vai produzir uma molécula de DNA, o que é raro. Só esses vírus faz isso, somente. Por uma enzima chamada de transcriptase reversa. Professor, essa enzima está onde? No próprio vírus. Ele já tem essa enzima dentro dele, que vai produzir novas moléculas de RNA. É o caso, por exemplo, do vírus da AIDS, né? Então, o vírus da AIDS, ele tem RNA e dentro desse RNA junto, né, perto, tem as enzimas, as transcriptases reversas. Então, aqui a gente está vendo, né, a estrutura básica, né, do vírus, a anatomia, né, a estrutura do vírus HIV. Então, veja que ele é um vírus de RNA, então ele não tem DNA, ele tem só o RNA. Junto com o RNA, essas bolinhas aí cinzas, é a transcriptase reversa. Ele é um vírus envelopado, ou seja, ele tem um envelope de lipídios, e além disso ele tem várias proteínas, né, no seu envelope. E essas proteínas elas vão ser importantes na hora do vírus se ligar à célula que ele parasita, que é a célula linfócito T. Então, o vírus ele parasita, né, os linfócitos T, que são células do nosso sistema imunitário, o nosso sistema imunológico. Por isso que ele gera o quê? Uma imunodeficiência. O sistema imunológico fica desativado, enfraquecido. Então, olha só aqui, gente, um esquema, né? Acho que vai ter um vídeo aqui. O vídeo é melhor. Então, olha só como é que eles fazem, né, o processo de reprodução do HIV. Vou até baixar aqui o som. Então, olha só como é que faz. Ó, lá vem o vírus. Essa parte aqui que está embaixo é a célula, né? Aí vem a partícula do HIV, o vírus, né? Então, ele se conecta, ele se liga com
Ah, peraí, isso é muito rápido, calma, vamos voltar aqui. Ó, ele se ligou com uma proteína chamada CD4. Essa proteína ela só tem nos linfócitos T. Então, os linfócitos T têm essa proteína. Então, é lá que ele só se liga no linfócito T. Aí, o que que acontece? Ó? Ele se abre. Quando ele conecta, vê que a célula, ele abre a estrutura dele, o envelope dele, e libera dentro da célula o seu capsídeo. Gente, passou aqui. Ele vai liberar o capsídeo. Olha só, o que vai entrar dentro. Veja que o envelope não entra, não. O envelope fica para lá. O que entra é o capsídeo. Aí o capsídeo se desfaz e o RNA dele, ó, vai só o RNA dele. E a enzima, essa bolinha é a enzima, né? A transcriptase reversa. Olha o que, que ela vai fazer, ó. A transcriptase reversa vai começar a passar no RNA viral e produzir um DNA. Ó, veja só, a transcriptase reversa ela vai passar ó, no RNA do vírus e vai produzir ó, o DNA. Aí você diz, professor, mas esse DNA tem só uma parte? Não, tem que ter as duas partes, as duas fitas. A fita do RNA sai e depois vem um ribossomo da própria célula e continua. Olha como ele é esperto, ele fez só o começo, o resto ele bota a célula para fazer. Olha aí, ó, vai vir um ribossomo agora da própria célula e vai passar o resto, vai passar completando o DNA, né? Fazendo o resto do DNA. Ó, então a gente veja que a gente tem o DNA pronto, um pedacinho do DNA pronto, perfeito, a dupla hélice, igual aquela que tem no laboratório de biologia. Agora o que ela vai fazer? Ó, ela vai entrar dentro do núcleo da célula, que é lá onde o processo vai continuar, né? Então veja que ela vai entrar dentro do núcleo. E aí ele se conecta no próprio DNA da célula. E aí nessa parte ele chama de provírus. Por que provírus? Porque ele está ligado com o DNA. Ele quebra o material genético da célula, abre um espaço, entra dentro e se conecta. E aí vai passando o quê? Os ribossomos e produzindo mais RNA do vírus. Então aí ele está se reproduzindo. E usando a maquinaria da própria célula. A máquina da célula vai fazer o próprio vírus, sem saber o que está fazendo, né? Olha aí, então veja que ele vai passando, ó, isso aí é tudo da célula. A célula vai passando, lendo e produzindo as partículas do vírus. E aí depois elas saem do núcleo, né? O RNA sai do núcleo, vai produzindo as proteínas. E depois essas proteínas se juntam e formam o vírus. E aí o vírus ele vai saindo e se reproduzindo da célula. Então ele fica só fazendo isso com a célula. Então a célula está sofrendo porque a célula está trabalhando para produzir uma coisa que não é dela. Então ela está sendo o quê? Ela está sendo usada, ela está sendo parasitada pelo vírus. Tá? Então veja aqui, qual o diferencial desse processo para o anterior? No anterior, ele já botava direto o DNA, então o DNA já começava a fazer o vírus. Aqui não, aqui ele bota o RNA, aí do RNA ele faz uma partícula de DNA, ou seja, ele volta, aí depois é que o DNA faz. Então por isso que ele é chamado de retrovírus, porque ele faz um processo ao contrário. Tá? Então vamos rever aqui mais uma vez. Ó. Então o vírus vem, se conecta né, com a célula por meio da proteína CD4, a partícula viral, se abre, libera né, o capsídeo dele no interior da célula. A enzima transcriptase reversa vai passar e vai produzir o DNA do vírus. Ó, a célula vem, ó, completa, termina o processo. Depois que ela produz, o DNA entra na célula, entra dentro do núcleo. E aí ele começa a produzir os RNAs do vírus. E aí esses RNAs eles vão sair do núcleo, porque isso é um processo que já acontece na célula, sempre acontece isso. E eles vão orientar a produção das partículas do vírus, ou seja, do capsídeo e do envelope. E aí depois o vírus ele brota, ele sai da célula.
Tá? Então, esse é o processo de reprodução, é um exemplo de reprodução de um vírus que tem RNA e faz o processo de transcrição reversa. Tá certo? Todo mundo entendeu, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Esse assunto é muito importante. Vocês não podem sair do segundo ano sem saber sair. Tem que saber tudo, bem certinho. Porque a parte mais importante do segundo ano é a parte dos vídeos. Esse processo ele é complicado, mas assim, o mais importante é vocês terem uma visão geral, né? O que é um vírus, né? A estrutura dele. Ah, não precisa saber decorar esse processo aí, não. Esse processo, principalmente esse último que a gente viu agora, ele é difícil, ele é complexo de entender. Mas o básico é vocês saberem que existe uma diferença, né? Entre o vírus que tem DNA, como ele se reproduz, que é bem mais simples, mais direto, e os que têm RNA, né? Que são retrovírus. Tá? Isso é o mais importante, né, de vocês saberem, de vocês conhecerem. Continuando, pessoal, existem serezinhos que são ainda mais simples que os vírus, que são as chamadas partículas subvirais. Então, a gente tem os viroides e os prions, são exemplos de partículas subvirais. Se você achava que o vírus era simples, né? Não é, ele ainda tem mais, tem coisa mais simples ainda que os vírus. Então, o que são isso, né? Primeiro, começando com os viroides. Os viroides, gente, eles basicamente são apenas a molécula de RNA, sem mais nada. Então, ele é como se fosse um vírus que perdeu a cápsula proteica, ou seja, o capsídeo. É só o RNA, somente, não tem mais nada. É o caso, por exemplo, de alguns viroides que atacam algumas plantas, algumas células vegetais. Tá? Muito raro em animal, mais comum em vegetal, né? Então, são moléculas que atacam nas células vegetais, são os viroides. Aí a gente tem também os prions, né? O que significa essa palavra prion? Prion significa, vem do inglês, né? Que significa partícula de proteína infecciosa. Ou seja, é basicamente a proteína, não tem material genético. Não tem DNA e não tem RNA, igual os vírus. Tem somente a proteína. É mais simples impossível. Então, eles são uma forma, né, alterada de uma proteína normal. Eles se depositam em células nervosas, provocando a morte delas, perda do controle motor, demência e morte. O prion pode ser adquirido, por exemplo, por um transplante, pela alimentação também. Né? Entre os anos de 1980 e 1990, surgiu, né, um prion que ele provocava uma doença chamada de doença da vaca louca, que na verdade o nome científico da doença é encefalopatia espongiforme bovina. Como o próprio nome diz, ela atacava o cérebro das vacas. Então as vacas, né, os bois, ficavam com o cérebro esponjoso, o cérebro ficava com buracos. Por isso que o nome doença da vaca louca, porque ela atacava o cérebro. Claro que a vaca não ficava louca, né? Ela ficava assim, morria e pronto. Mas deram esse nome à doença, né, por causa do cérebro. Há evidência de que algumas pessoas podem ter adquirido a doença comendo carne contaminada, né? Então a gente está vendo uma figura, né, de um tecido, né, de um bovino infectado, né? Então eles pegaram, né, um animal que estava doente, que morreu, cortaram um pedacinho do cérebro dele e olharam e eles viram que no microscópio tinha esses buracos, esses espaços, né? Como se fosse uma esponja. Então, por isso que o nome ficou encefalopatia espongiforme bovina. Né? Encefalopatia porque era uma doença do cérebro, espongiforme porque ficavam os buracos e bovina porque atacava, né, os bovinos, bois e vacas. Tá certo? Entenderam? Então, os viroides, eles são partículas de RNA. E os prions são partículas de proteínas, tá? Ambos causavam doenças, causavam problemas, tanto em plantas como em animais. Todo mundo entendeu?
Alguém tem algum comentário, alguma contribuição, alguma pergunta? Pronto, gente, a gente vai fazer o seguinte, eu vou encerrar a aula por aqui, tá certo? Já são 2h50, a aula era para ser até 3h10, se eu não me engano, mas muito tempo fica cansativo, né? Então a gente pode parar por aqui. E aí na próxima semana a gente continua, né? Então a gente vai ver como o corpo se defende dos vírus e também, né, vamos começar o estudo das doenças. Quais são as doenças, né, que atacam os seres vivos causadas por vírus, tá certo?